Olá, sou Rosa Moscardi, professora de comunicação verbal. Sou coach, faço um trabalho há mais de 20 anos treinando pessoas para falar em público. Pessoas que são tímidas, pessoas que têm problemas de dificuldades de falar para fazer apresentação de projetos, enfim, palestras ou mesmo reuniões. E são mais de 40 mil pessoas treinadas nesses anos todos. E eu estou retomando esse meu tempo profissional e resolvi fazer esse vídeo para dizer para você que foi meu aluno, para tantos alunos que me escreveram, que se correspondem comigo, e para você também que não me conhece, que está vendo esse vídeo nesse momento pela primeira vez. Eu tive anos e anos seguidos de trabalho, viajando o Brasil todo, de norte a sul, trabalhando com pessoas em processos de coaching, em treinamentos de comunicação verbal, e repentinamente muitos meus alunos ficaram sabendo. Eu tive um problema daqueles que a gente não espera na vida. Um problema daqueles que mudam o rumo da sua vida, que transformam a sua maneira de pensar, de ver as coisas. Uma manhã tive uma lesão medular e a partir de então fiquei paraplégica. Fiquei hospitalizada durante quase um mês. Fiquei no hospital fazendo uma série de exames, os médicos confusos, não se sabia de onde havia vindo aquela lesão medular, foi uma lesão raquimedular. A verdade é que repentinamente eu fiquei numa cadeira de rodas, saindo do hospital com paraplegia, com uma sequela permanente, irreversível, e fui tendo que adaptar a minha vida e pensar a vida, pensar em como seria a minha vida, o que eu faria da minha vida. Claro que naquele momento eu não retornei de imediato a trabalhar, porque quando você vive um momento desse tão radical, perde o movimento das suas pernas, vai para uma cadeira de roda, você tem que pensar na sua vida do ponto de vista psicológico, tem que pensar na sua vida do ponto de vista sociológico, porque tudo muda. Foi difícil? Claro que foi muito difícil. E eu sabia que a minha paraplegia era irreversível, né? Tive que aprender a lidar com a cadeira de rodas, eu tive que aprender a me arrastar, na verdade, porque muitas vezes acabei tentando, né, na minha teimosia, sair da cadeira e caía e me arrastava, me segurava aqui, ali, enfim, foi um tempo muito difícil, mas sobretudo foi um tempo de muito aprendizado. Eu aprendi. Eu sempre disse aos meus alunos, aos meus clientes de coaching que a vida é feita de montes e de vales, mas o mais importante é como você passa pelos vales, porque vales irão acontecer na sua vida de uma maneira ou de outra, mas é fundamental você querer sair do vale melhor do que você era antes de entrar no vale, e isso é uma escolha, isso é uma decisão. Quando você está vivendo um problema, quando você está vivendo uma dor, essa dor pode ser um luto, pode ser um acidente que te levou a uma sequela muito grave, a decisão de sofrer mais ou menos, ela é sua. Claro que num primeiro momento você tem um choque, num primeiro momento você não consegue entender o que aconteceu. É como se você estivesse correndo a 100 km por hora e batesse num paredão. Você não sabe o que aconteceu. Você precisa entender. Claro que os porquês, eles vêm, aparecem na sua cabeça. É porque eu. Tudo isso aparece, não é? Há momentos de lágrima, momentos de desespero, há momentos de desânimo, há momentos de repensar, há momentos que você quer desistir. Todos esses momentos, eles virão, eles vão acontecer quando você estiver no vale. Aconteceram comigo. Nunca imaginei que fosse ficar paraplégica um dia. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar numa cadeira de rodas, o que não é tão simples assim.
o mundo não vê muito bem pessoas com deficiência física. Você se sente menos, você se sente algo incomodando no shopping, no elevador, onde quer que você vá. Você se sente, há pessoas que vêm ver você, ou veem você na rua, ou mesmo numa loja, numa fila para o cinema, e olham com pena, olham com muita pena de você. Isso é notável, isso é perceptível, isso a cada dia é um grande desafio. Cada dia, cada atividade que você vai fazer é um grande desafio. Você tem que passar por cima de uma série de coisas, do seu orgulho, da sua independência, da sua autonomia, para tudo. Claro que foi difícil. Claro que houve momentos que eu quis desistir. Mas eu tinha que escolher como seriam os meus dias, como seria o meu futuro. Eu tinha que decidir. E eu tomei uma decisão. A decisão que sempre aconselhei aos meus clientes. A decisão de entender que amanhã é outro dia, nem todo bem é um bem, nem todo mal é um mal. Nesse tempo em que eu fiquei paraplégica, aconteceu uma coisa muito boa, muito boa. Eu resolvi que aprenderia a costurar. Eu gosto muito de trabalhos manuais, né? O meu momento flow, né? É um momento em que eu faço contato comigo mesma quando eu estou trabalhando e mexendo com as mãos. E eu acabei ganhando uma máquina de uma pessoa muito querida, muito especial, de costurar. E na internet eu fui buscar aprendizado e aprendi a costurar. E dali fui trabalhando, costurando, fiz muitas roupas do jeito que eu gostaria de ter, blusas. Eu fiz muitas roupas e desenvolvi essa habilidade, que é tão importante, né, nos dias de hoje. Tive a grata surpresa, inclusive, de ver na internet muitas moças jovens aprendendo a costurar suas roupas, costurar coisas para sua casa, enfim. Eu aprendi a meditar, a pensar mais na vida, nas coisas, nos fatos. Eu decidi sair melhor do vale. E foi um tempo escuro. Foi um tempo muito escuro, mas um tempo de muito aprendizado. Eu cresci, eu enxergo a vida de uma outra maneira hoje. Valorizo pequenas coisas que eu nem via passar pela minha vida. E um dia tive a grata surpresa, e eu não posso dizer a você que o sentimento de fé, a certeza de que Deus poderia mudar aquela minha situação. Faço questão de colocar isso porque a fé é algo fundamental, é algo que define a sua vida, o seu caminho. Define como você vai passar por todas as situações, né, difíceis, as situações dolorosas. E um dia, pela manhã, eu comecei a sentir algo se mover na minha perna, né, na parte de cima, na coxa da perna. Eu esperei um pouco mais e mexeu de novo, e a partir daquele dia eu me agarrei naquele movimento que a minha perna fez. Não é? Muitos diziam que era impressão minha, que isso é uma sensação que acontece com os paraplégicos ou com os tetraplégicos, mas eu não dei ouvidos a ninguém. Eu decidi que eu iria crer e que eu iria tentar, e foi assim. A cada dia eu senti o movimento aumentar, aquele movimento como que algo se mexendo dentro, no centro da minha perna. E assim foram os dias passando, as semanas passando, os meses passando, o meu dedo do pé começou a se mover. E foi uma alegria muito grande, porque quando você vive uma situação de paraplegia, quando você vive uma situação de perder movimentos do seu corpo, ou metade, né, como eu que era paraplégica, ou um tetraplégico, e percebe que algo se moveu, você se apega àquilo, é uma novidade de vida, você se apega àquilo e você acredita que aquele movimento vai se estender, ele vai crescer, e assim aconteceu. Eu tentei sair da cadeira depois de meses e eu comecei a perceber o movimento querendo chegar
Até então, eu não deixei que ninguém fizesse nada para mim na minha casa, pedi que todos fossem embora. Eu quis ficar sozinha, porque eu precisava tentar. E quando ia a máquina de lavar roupas, então eu travava a minha cadeira, eu me forçava e colocava as minhas costelas em cima da máquina para segurar o meu corpo, colocava a máquina lá. E quando comecei a perceber que os meus membros minhas pernas iam começar, que estavam querendo se mexer, eu me animei e eu comecei a tentar um pouco por dia, alguns dias muito frustrada porque nenhum progresso acontecera, outro dia um pouco mais animada por ver um outro progresso, e assim foi que saí da cadeira de roda, fui para o andador, do andador fui para a bengala. E hoje, quase que nem preciso usar a bengala. Saí melhor deste vale. Saí crendo que é um Deus sobre todas as coisas. Saí da paraplegia entendendo que amanhã é sempre outro dia e traz outras novidades. Eu saí desse vale entendendo que nem todo bem é um bem e nem todo mal é um mal. Aprendi a costurar, li coisas que eu não tinha tempo de ler, meditei, pensei, cheguei a conclusões, escrevi muitas coisas. Pude provar a paz, o silêncio da minha casa, coisas boas que há muitos anos eu não provava por conta da correria, do meu trabalho mesmo e de toda essa vida de estresse. Saí melhor, eu saí melhor do vale. Eu caminho. Quando eu digo hoje para as pessoas que me viram na cadeira de roda e que me vêm andando, eu digo, eu estou caminhando. À noite, muitas vezes, me pego caminhando, sentindo os passos, sentindo as pernas e falando em voz alta, eu estou caminhando. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Deus, porque é muito bom. Depois de passar por isso, de perder a sensação de existência da cintura para baixo do seu corpo, começar a andar, ver o mundo do alto em pé, sair melhor deste vale tão difícil, sair mais inteira, mais destemida, mais corajosa, sinto-me mais valente, não é? Creio de verdade no amanhã. Meu pai dizia isso para mim, meu paizinho dizia que, filha, quando você vivenciar um tempo de lágrimas, lembre-se, amanhã é outro dia e traz com ele outras coisas, que traz novidades, que traz bons tempos, que traz um bom futuro para você. Então, eu estou dizendo a você aqui que eu me recuperei, a você vocês que escreveram, que mandaram mensagens tão tocantes, tão maravilhosas para mim, muito obrigada. Vocês que oraram por mim, muito, 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 muito obrigada. Eu estou retomando o meu trabalho, a minha carreira, já com clientes me procurando, dando aulas de comunicação verbal, fazendo treinamentos, processos de coaching e palestras, principalmente as palestras. É uma área que eu quero atuar muito, que é a área de todos os deficientes físicos. Eu preciso dizer a eles que eles podem, eu tenho uma palavra para eles. Não é? Muitos estão aí num momentos apavorantes, porque uma paraplegia repentinamente apavora, desespera. E eu gostaria que a minha voz chegasse até essas pessoas com deficiência, seja qualquer deficiência visual, paraplegia, tetraplegia. Conheci muitos, né? Muitas pessoas, muitos colegas. Estive durante algum tempo depois que eu comecei a sentir as minhas pernas, eu fui para o Instituto Lucy Montoro, um lugar que eu preciso agradecer muito, todos os médicos, os terapeutas, os psicólogos, fisioterapeutas. É um lugar de reabilitação. Instituto Lucy Montoro. Não é? E lá eu conheci tetraplégicos, paraplégicos, pessoas que muito piores do que eu estavam. Né? E é engraçado, uma experiência bacana foi que o dia que eu cheguei lá no Instituto Lucy Montoro, que eu me internei para reabilitação e conheci os tetraplégicos, eu me enchi de esperança, de alegria, de felicidade, porque quando eu os vi somente movendo a cabeça, eu pude entender que eu tinha ainda 50%. 50%
de esperança, 50% para eu me movimentar, 50% para levar um copo à minha boca, 50% para me apoiar em algum lugar, 50% para usar minhas mãos para costurar, 50% eu ainda tinha. E foi nesse 50% que eu me apeguei. Foi com esse 50% de mim mesma, do meu corpo, juntamente com a fé, que eu passei por esse vale e saí de lá melhor. Eu fiquei na cadeira de rodas, sentada, muito tempo. Mas eu sinto que por dentro eu estava em pé. Eu sinto nitidamente, me lembro que por dentro eu estava em pé. Na vida é assim. Muitas vezes a própria situação, a circunstância te coloca para baixo, te coloca no chão, te faz abaixar. Mas por dentro, nunca se esqueça disso. Você precisa sempre estar em pé, de espinha ereta, enfrentando com valentia todos os altos e baixos da vida. Estou retomando e novamente muito obrigada por todo o carinho, toda palavra que eu li, que muitas, inúmeras, chorei muito, né? Fiquei muito emocionada. Eu estou retomando, muito obrigada por tudo. Eu espero vê-los em breve. Eu estou com muitas saudades, espero vê-los em breve. Mandem as suas mensagens para mim, vocês que mandaram e as pessoas que eu não conheço, que não me conhecem, por favor, podem mandar mensagens para mim. Faço questão de receber, questão de responder. Um grande beijo, um abraço forte e até o próximo momento.